Senhor Jesus, nessa noite nós te escolhemos, Senhor. Nós temos o entendimento que morremos para a nossa vida. E o nosso desejo nessa noite é viver uma vida segundo a direção do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a caminhar conforme a Tua vontade, Senhor. Desperta, Senhor Jesus, o nosso olhar e faz, Senhor Jesus, com que a nossa direção ela seja alterada para que a gente possa caminhar, Senhor, no Teu caminho. Faz, Senhor Jesus, com que essa noite também seja uma noite de avivamento, uma noite cheia da Tua presença, uma noite, Senhor Jesus, de começos novos, Senhor. Te peço também por mim, criatura humana e falha, que Tu possa fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar no meu coração diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Podeis sentar. Quarta-feira é sempre um desafio pregar nessa comunidade, mas acredito em todas as comunidades. É sempre um desafio, acredito para os ministros de louvor, para todo mundo que serve ao Senhor, que está envolvido no serviço dessa casa, porque o semblante que chega aqui na quarta-feira é de desânimo. Para mim, que sou mais agitado do que o normal, talvez eu seja até demais, e o pastor Zé esteja olhando para mim, como ele está calminho ainda, falando, me dá uma agonia tremenda. Não porque você está cansado, porque eu também estou, me acordei cedo, eu fui para Caruaru, para São Caetano, voltei, cheguei a tempo de estar aqui pregando, mas porque muitas vezes a gente esquece qual é a nossa motivação de estar num culto como esse. Qual é o nosso propósito de ter escolhido estar numa quarta-feira dentro dessa comunidade de fé? E se o nosso propósito não for outro, a não ser adorar e prestar um culto ao Senhor, a gente está caminhando da forma errada. E isso está vindo de um jeito oposto daquilo que Deus quer para nós. Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar a respeito desse texto, que está lá em Josué 3, capítulo 5, que diz o seguinte: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Hoje eu vou estar mais professoral, porque talvez você olhe uma mensagem, uma passagem como essa e diga: por que esse pedido de Josué para santificar? E qual era a maravilha que Deus ia fazer no meio desse povo? E para que a gente entenda isso, a gente tem que voltar um pouquinho, e lá atrás. Muita gente não entende o porquê do povo de Deus ele está no Egito. Mas se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que tinha um rapaz chamado Jacó, que tinha um filho que era José, que foi vendido pelos irmãos. Todo mundo conhece essa história aqui? Boa parte. Que foi vendido pelos irmãos como escravo, e ele foi para o Egito. E lá, naquele local, Deus honrou a vida dele, ele virou governador daquela... Ele virou, Deus criou um cargo que nem existia para que houvesse um governo através da vida de José, e ele foi um homem muito sábio. Ele conduziu o povo por 7 anos de fartura, por 7 anos de crise. Ele não foi egoísta, nem muito menos vingativo, porque ele trouxe e acolheu seus irmãos, ele deu mantimento, e ali a família de Jacó foi toda morar naquela região. Então todo mundo foi morar por ali. Mas pouco tempo depois existia um faraó que não conhecia José, que não sabia da história de José, e que o povo de Deus, ele avaliava e via que crescia muito. Era um povo que se multiplicava demais, e com medo de uma rebelião desse povo, ele decide escravizar aquele povo. Até que no meio disso nasce um rapaz chamado Moisés, e Faraó, temendo haver um libertador no meio deles, ele lança um decreto para que fosse assassinado todos os recém-nascidos, homens. Mas Moisés, pela sua mãe, pela sua irmã, foi colocado num cesto, e aí no rio foi retirado pela própria filha de Faraó, que cuidou dele, e ele cresceu dentro do palácio. Até que um determinado dia, ele viu uma injustiça e matou um determinado homem, e passou um tempo no deserto, em preparação, até que um dia ele retorna. E nesse retorno, e nesse deserto, ele vê
uma sarça queimando e ele tem um encontro pessoal com Deus e recebe um chamado da parte do Senhor para ser o libertador daquele povo, para conduzir aquele povo hebreu, o povo de Israel, que vivia no Egito, para uma terra prometida, que Deus já tinha colocado como promessa para eles. E Moisés, com um coração humilde, um coração de servo, ele entendia as dificuldades que existiam. Ele sabia da dificuldade de fala que ele tinha, ele sabia que, quando ele se colocasse à disposição, ele pergunta: quem eu direi que me enviou? E aí o próprio Deus diz: diga que o eu sou lhe enviou. E aí ele, cheio de dúvida, de medo, cheio de preocupações com relação ao futuro, ele se coloca nessa condição e é conduzido por Deus, tem o auxílio de Arão, e Deus vai conduzindo o povo na saída do Egito. Em paralelo a isso, a gente vê as 10 pragas, a gente vê que quando o faraó permite que eles saiam do Egito, ainda assim ele manda um exército para perseguir o povo, até que eles chegam na beira do Mar Vermelho, e acontece um milagre, porque Deus abre o Mar Vermelho e eles passam a pé enxuto. E quando o exército que vinha vem perseguir eles, é todo, não vou dizer que é um naufrágio, acho que a palavra não é essa não, foi inundado por aquele mar que se fechou. Parece até uma historinha, parece até um conto distante, mas a gente vê que é a mão de Deus conduzindo aquele povo para uma direção e para um local diferente. E durante essa travessia do deserto, que durou 40 anos, eles desfrutaram de uma coluna de fogo que gerava aquecimento para eles quando estava frio. Eles desfrutaram de uma coluna de nuvem que gerava sombra para que o sol não os castigasse. Eles desfrutaram de uma coisa que é muito difícil no meio de hoje. Principalmente para a gente que é homem, um sapato e uma sandália da gente se acaba ligeiro demais, né? Eles ficaram com a mesma sandália há 40 anos e não se desgastou, porque Deus, ele estava providenciando tudo. Eles tinham fome e Deus providenciava maná diretamente do céu. Eles tinham sustento também da palavra de Deus e sustento também da presença de Deus através daquilo que Deus comunicava a Moisés. E Moisés foi conduzindo esse povo até que ele chega e avista de longe a promessa. Muitos que saíram do Egito morreram durante o deserto. Até que num determinado tempo existe uma sucessão e Josué, que não era alguém distante, mas junto com Caleb, caminhava perto de Moisés e deu sequência ao ministério de Moisés. Mas Josué desfrutava talvez da parte do povo de uma insegurança, de medo, e Deus afirmava a ele várias vezes: seja forte e corajoso, não tema, porque eu sou contigo. Eles tinham testemunhado daquilo que Deus tinha feito no meio deles. E aí eles chegaram num determinado local, muito próximo da promessa de Deus, e o desespero novamente bateu na porta. Só faltava o Rio Jordão para eles atravessarem, só faltava o Rio Jordão para que eles colocassem o pé na Canaã de Deus, e aí o Jordão estava em cheia, porque sempre que a gente está próximo a viver uma nova fase, um novo momento que Deus nos proporciona, existe um empecilho, e esse era o empecilho. E dentro dessa dificuldade, dentro dessa barreira que eles encontraram, muitos poderiam ter uma fé que se recordava e dizer: mas rapaz, se Deus já abriu o Mar Vermelho, Ele vai abrir esse rio e a gente vai passar também. Mas o desespero novamente bateu na porta daquele povo. E você que gosta de aventura, ou talvez que seja desenrolado e fique buscando soluções para situações, poderia orar ou talvez pensar que Deus fosse aqui providenciar uma estratégia, que Deus fosse mandar construir uma embarcação como um dia Ele fez, que Deus fosse mandar eles fazerem algo de diferente para que eles pudessem atravessar o Rio Jordão e chegar no local da promessa. Mas a ordem de Deus, a direção de Deus, e diz que Josué ordenou eles, não foi para criar estratégias, não foi para se dividir em grupos, e Deus já tinha feito isso, não foi para procurar uma maneira, mas foi
para se santificar. O milagre de Deus, ele já estava marcado. O que Josué diz é: santifiquem-se, pois amanhã Deus fará grandes coisas no meio de vocês, ou na sua versão, Deus fará um milagre no meio de vocês. E eles já tinham a agenda, a expectativa, eles já estavam caminhando com uma previsibilidade a respeito do milagre de Deus, e Deus não mandou eles descansarem. O Senhor não pediu que eles ficassem ali na beira do rio de boa, nem muito menos fossem fazer uma festa para celebrar, mas a ordem de Deus era para se santificar. A ordem do Senhor era para se separar daquele local e buscar uma intimidade com o Senhor, porque escute isso aqui, mesmo a bênção, o milagre, a provisão, sendo coletiva, Deus pede que individualmente você se santifique. É esse o pedido de Deus para mim e para você. É uma vida e uma busca de santidade. E como é difícil a gente falar disso no meio que a gente está vivendo. Parece que quando a gente fala de santidade, a gente percorre uma linha tênue de religiosidade. Parece que quando a gente fala de santidade, a gente está caminhando uma linha muito próxima, ou talvez paralela, de um legalismo. Mas não é isso que a gente quer pregar. Não é esse o nosso propósito nessa comunidade de fé. O nosso propósito é alertar você que muitas vezes tem clamado o milagre de Deus, que muitas vezes se esqueceu do que Deus já fez lá atrás, que mesmo estando na agenda de Deus, mesmo o Senhor fazendo uma coisa nova e transformando a realidade e fazendo com que você possa apalpar a promessa, é necessário que você se santifique. Esse é o pedido de Deus para a nossa vida. É essa a missão que Ele promove para nós. Às vezes a gente está vivendo uma fé e uma religiosidade pautada em ativismo religioso, que a gente tem tanta demanda, a gente tem tanta tarefa, que a gente acredita que a devoção, que a espiritualidade, que a vida com Deus é cumprir as tarefas que você mesmo colecionou, que é participar dos ministérios que você se voluntariou. E ninguém está dizendo aqui, ou sendo irresponsável, para dizer que isso é ruim, que não é bom que você sirva no evento, que não é bom que você sirva no ministério, que não é bom que você participe de um discipulado. Mas o alerta de Deus para a minha e para a sua vida é que isso não é vida de santidade, é que isso não é viver uma vida separada. Você pode estar aqui de segunda a domingo, você pode dar sua vida pela igreja, mas talvez lá na frente você nem salvo seja. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o Senhor quer. Viver uma vida de alguém que não se recorda daquilo que Deus fez. Porque quando a gente se recorda daquela historiazinha que Jesus conta a respeito de 10 leprosos, e que só um voltou para agradecer, os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer, e você pode observar essa mensagem dizendo, mas os 10 foram curados, mas só um recebeu algo a mais da parte de Deus. Só recebe salvação aquele que volta para agradecer. E só vive uma devoção firme e uma vida próxima de Jesus quem vive uma vida de santidade. Quem vive uma vida separada. E isso não é viver uma vida sem erros, sem dificuldades, sem percalços, sem dia ruim. Mas não, é você decidir com o seu coração e com a sua vida buscar viver uma vida distante daquilo que o mundo promove. Distante daquilo que tem tomado o seu coração. Distante daquilo que tem consumido a sua vida. É viver uma vida separado para Deus. Sabendo que Deus ele faz de forma coletiva, que você vai receber do mesmo jeito, mas a forma com que você recebe, você estando num tempo de preparação e de santidade, é completamente diferente.
aqueles que buscaram uma vida de santidade, quando o milagre chegou, quando a provisão bateu na porta, eles corresponderam de uma outra forma. Eles viveram de uma outra maneira, porque eles tinham se preparado. A santidade, ela fala a respeito de preparação. A santidade, ela fala a respeito de renúncia. A santidade, ela fala a respeito de dizer, eu poderia fazer todas essas coisas, tudo isso é lícito para você, mas é muito mais importante ter comunhão com Jesus. É muito mais importante eu viver uma vida com Deus. É muito mais importante eu estar próximo do Senhor. E isso aqui, a gente não pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Só você mesmo pode ouvir a ordenança da parte do Senhor para se santificar, receber essa ordenança, aceitar, e quando você estiver de posse do milagre, você vai ver que a santidade, ela foi boa para o coletivo, mas ela, sobretudo, foi melhor para você. Ela foi melhor para você porque você recebeu algo que você se preparou. Mesmo não merecendo, mesmo sabendo das suas limitações, mesmo entendendo que somos fracos, miseráveis e pecadores, a partir do momento que a gente busca uma preparação, a partir do momento que a gente vai para uma vida de santidade, que a gente se separa e se dedica ao Senhor, a gente recebe de uma outra forma. A gente enxerga de uma outra maneira. O nosso coração e a nossa mente, ele se comporta numa perspectiva completamente diferente. A nossa cosmovisão, a forma que você enxerga o mundo, ela é completamente diferente. Porque quando você enxerga o mundo na ótica do pecado, a sua visão ela é deturpada. Você passa a observar os ambientes sempre com sujeira, sempre de maneira pecaminosa. Mas quando você observa os lugares, quando você enxerga o mundo com uma cosmovisão cristã, com uma cosmovisão de Deus, você enxerga os lugares com graça. Você enxerga os lugares com misericórdia. Você olha para as pessoas e diz, ela pode estar vivendo a ruína da sua vida, mas você olha para ela com um olhar de graça e de compaixão, que é o olhar que Jesus tem por mim e por você. Mas esse olhar, ele só é comunicado quando a gente vive uma vida de santidade. Santidade não é viver uma vida engessado. Santidade não é viver uma vida sendo alguém que é bitolado. Santidade também não é você adquirir agora uma autorização do que pode ou do que não pode. Santidade também não é você traçar com superioridade o outro porque você serve no ministério e ele não. Santidade é você saber que dos pecadores você é o pior. Não porque isso é uma frase de efeito, não porque você quer comunicar isso para ficar bem na fita ou para dar uma de humilde, mas porque você fala isso entendendo que você é o pior dos pecadores, porque só você e Deus lhe conhecem de forma plena. Você pode enganar o mundo inteiro, você pode viver com a sua esposa, você pode viver com o seu pai ou com seus filhos, enganando eles a vida inteira. Você pode enganar o seu pastor, mas você jamais vai enganar a Deus. E isso eu não falo em tom de condenação, mas eu falo que a partir do momento que você escolhe a santidade, que você busca essa vida de preparação, a forma que você vive a vida é diferente. É completamente diferente. Talvez o que você está esperando e o que está faltando na sua vida não é a provisão que você clama, não é o milagre que você espera, mas é a renúncia que você tem deixado de lado. É aquilo que você precisa fazer, que é responsabilidade sua e no fim das contas também não é nada mais que sua obrigação, como o nosso bispo disse, que é uma verdade, mas é que é uma escolha sua, é individual. O convite da santidade, mesmo aqui nesse texto, ele sendo colocado como uma ordenança, ele só pode ser efetuado se você decidir com o coração e praticar com a sua vida uma vida separada do pecado. E qual é a vantagem nisso? Talvez a gente busque e olhe assim,
Mas o milagre ele não vem para todo mundo. De todo jeito, Deus ia abrir o Rio Jordão no outro dia. De todo jeito, eles iam receber um milagre. Talvez aquilo que você espera, que você ora e que você clama, já esteja agendado no calendário de Deus para amanhã. E você não vai receber de todo jeito. Mas quando você recebe com a motivação correta, com o olhar posicionado em Cristo, você vive de maneira diferente. Você vive entendendo que Deus providenciou, que Deus derramou sobre você, mas que isso é graça dele, que não há mérito em você nenhum. Porque a santidade também não é pretexto para você achar que é cooperador da graça. Porque a partir do momento que você decide se santificar, você se coloca numa condição de que agora você merece, ou que você agora está ajudando a Deus num processo que você enfrenta. Mas é muito diferente disso. A santidade, ela comunica que você encare esse processo sabendo que você é falho, miserável e pecador, e que a santidade é o melhor caminho para que você não destrua a você mesmo. É isso que Deus quer ofertar na minha e na sua vida. É essa ordenança que Ele colocou para nós, mas como é que nós temos nos comportado a respeito desse convite da parte de Deus? Será que a gente tem enxergado com seriedade, o louvor já pode se posicionar? Será que a gente tem entendido que a santidade ela é de caráter de necessidade para a nossa vida, ou se ela tem sido um acessório? A gente está vivendo o período da quaresma, é um tempo de introspecção, é um tempo de refletir, de olhar para dentro de si, e hoje você olhando para dentro de si, enxergue se você está vivendo uma vida de santidade. Reflita se a sua vida tem sido separada do pecado, se a sua vida tem agradado ao Senhor, ou se você tem somente se colocado na condição de esperar Deus fazer, mas não tem buscado a melhor parte. Muitas das lutas que nós enfrentamos, muitas das dificuldades que batem na nossa porta, é porque, assim como o pastor Zé disse, o pecado ele adoece a nossa vida. O pecado que não é confessado, que não é posto para fora, que não é reconhecido, que não tem um caráter de arrependimento no nosso coração, ele aprisiona, adoece e nos leva para uma direção completamente diferente do que a vida de santidade. Ele nos leva para longe de Cristo. Ele nos leva no sentido de ser separado de Jesus. Mas o convite para a santidade nos leva para mais próximo do Pai, nos comunica um coração mais grato, nos dá uma visão completamente diferente do mundo, nos dá um entendimento e uma responsabilidade que a gente está aqui no culto para louvar, engrandecer ao Senhor, para entoar cânticos a Ele, para colocar para fora a nossa voz sabendo que se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, sendo dono dos nossos dias e tendo a melhor direção para nós. Mas o convite para que a gente caminhe de uma forma diferente, antes dele ser uma ordenança da parte de Deus, ele tem que ser uma decisão sua. E agora, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de preparação, a gente está vivendo um tempo agora de reflexão, mas a nossa Páscoa vai chegar e a gente vai celebrar. Mas será que a nossa celebração vai ser uma celebração de alguém que viveu um tempo de preparação e de santidade? Ou será que a nossa celebração vai ser somente uma data no calendário, vazia e sem sentido, porque a gente não se preparou para isso? Essa é a pergunta que eu deixo nessa noite. A direção para a minha e para a sua vida é uma direção de santidade. Mesmo com o milagre marcado, mesmo com o milagre agendado para o dia de amanhã, o que vai consolidar para que você receba esse milagre com fé, coragem, disposição e entendimento que isso não é seu, que você não tem cooperação e que aquilo é comunicado da parte de Deus, é somente a santidade. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite,
Nós nos colocamos, Senhor, em oração para levantar um clamor diante da Tua presença. Nós sabemos que somos falhos, miseráveis e pecadores, e que isso não é uma frase de efeito, Senhor. Que o bem, Senhor, que a gente traçou como alvo, a gente não tem feito, mas que o mal, infelizmente, a gente acaba cometendo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos receber a Tua ordenança, Senhor. Que o nosso coração decida, Senhor, viver uma vida separada. E tendo esse entendimento de viver uma vida de santidade, que o Senhor também coloque o nosso olhar no local correto. Que não exista no nosso coração o senso de superioridade. Que não exista no nosso meio, Senhor Jesus, desavença ou desordem, mas que exista no meio dessa comunidade, através de uma estação nova comunicada por Ti, um desejo incessante pela santidade, Senhor. Faz, Senhor Jesus, com que nesse tempo de reflexão, nesse tempo, Senhor Jesus, de olhar para dentro, a gente possa recordar a necessidade que nós temos de nos santificar, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, mas o Teu Espírito pode operar, que é lançar sobre nós, Senhor, um desejo de Te buscar em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.